Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo sobre citações e referências em trabalhos acadêmicos. Eu sou o professor Jorge Luiz Costa e estou apresentando esse tema ou esses temas nesses vídeos para você. Bom, nesse vídeo específico nós vamos tratar sobre citações. Quais os objetivos deste vídeo? Ao final deste vídeo, você deverá ser capaz de caracterizar e identificar as citações diretas curtas, as citações diretas longas e as citações indiretas. Mostrar o uso dessas citações em textos acadêmicos. Muito bem, vamos começar caracterizando ou definindo o que é uma citação. Segundo a norma NBR 10.520 da BNT, citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Quando eu estou construindo um texto acadêmico, eu estou trabalhando e preciso buscar informações para sustentar meus argumentos ou para fundamentar as minhas ideias. Então, eu vou buscar esta fundamentação em uma outra fonte. Que fonte que é essa? Pode ser um trabalho de pesquisa, uma tese, uma dissertação, um TCC, um livro, um artigo científico, uma palestra. Então, existem diversas outras fontes onde eu posso buscar informações para fundamentar a minha escrita acadêmica. As citações são usadas para inserir conceitos, inserir termos, inserir caracterizações, explicações ou opinião a partir da escrita de um autor ou de diversos autores, que esse autor é uma referência na área que eu estou estudando, o que eu estou produzindo. Então, se eu estiver produzindo um livro na área de educação matemática, por exemplo. Então eu posso usar uma referência, por exemplo, Hollis Covesmose. Se eu estiver trabalhando na área de educação matemática e tecnologias, eu posso usar o Marcelo Borba. Se eu estou fazendo um texto na área de educação à distância, eu posso usar a Rena Palov e o Kate Platt. Então, assim, eu tenho vários autores e várias autoras, pesquisadores que desenvolvem pesquisas, estudos e trabalhos nas mais diversas áreas. Então, quando eu estou estudando para escrever um texto, normalmente um professor, um orientador, vai me sugerindo essas referências. E são essas referências que eu vou utilizar para fundamentar a minha escrita. E essa escrita pode ser, de novo, um artigo, pode ser o meu TCC, pode ser a minha dissertação, pode ser a minha tese, pode ser a minha resposta a uma questão que o professor deu, desde que essa citação faça parte de um texto onde eu articule as minhas ideias com a desses autores ou desse autor que eu estou utilizando. Nas citações, deve-se garantir as informações indispensáveis para a identificação do documento ou obra de onde a retirou. Retirou quem? A citação. Então vamos supor, eu estou escrevendo o texto e trago um trecho do texto de um outro autor. Quando eu coloco esse trecho dentro do meu texto, eu tenho que criar condições para que o leitor identifique que este texto que está ali, esse trecho, não é de minha autoria, mas sim de um outro autor que eu estou usando para fundamentar a minha ideia, para articular a minha ideia ou a minha argumentação. Então eu tenho que identificar, permitir que o leitor consiga identificar a obra de onde esse trecho foi retirado. Daí a importância de se fazer a citação corretamente e de se construir a referência bibliográfica para essa citação. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui um texto
onde eu trouxe como exemplo a caracterização de uma expressão. Então veja, eu destaquei no texto aí que está do lado esquerdo da tela, o termo ou a expressão pedagogia da alternância. Então vamos ler o parágrafo inteiro. Assim, visando atender algumas peculiaridades encontradas com relação a esta questão, a escola adota uma oferta diferenciada de disciplinas voltadas para a realidade agrícola, bem como a pedagogia da alternância, que, em parte, ajuda a atenuar a evasão. Segundo Nozella, resumidamente, aí a citação, tá? Resumidamente, podemos dizer que a denominação pedagogia da alternância se refere a uma forma de organizar o processo de ensino-aprendizagem alternando dois espaços diferenciados, a propriedade familiar e a escola. Liga-se, pois, tanto pela sua origem como pelo seu desenvolvimento à aplicação no meio rural. E aí, seguido, a identificação de onde se tirou essa citação. Então veja, pedagogia da alternância é um termo que aparece no corpo do texto, né, da Michele Silva da Mata Caetano e outros autores, né, e ela precisa explicar esse termo. Só que esse termo, não, essa expressão, né, a expressão pedagogia da alternância não é cunhada, não é feita, definida por esses autores, mas ela pega essa expressão de um outro autor. E aí, para explicar o que é essa pedagogia da alternância, ela traz uma citação de onde o autor explica o que é essa pedagogia da alternância. Vamos a um outro exemplo. Aqui, a citação é usada para apresentar a opinião de autores que são referências da área. Então veja só, veja que é bem no comecinho do texto, é na introdução do texto. Informática na Educação, Teoria e Prática é a revista, e esse texto, o título dele, né, Objetos de Aprendizagem de Autoria Coletiva, uma concepção possível na EAD. Então, esse texto faz parte da revista Informática na Educação, Teoria e Prática. Então veja, no comecinho desse texto, os autores, que é Maristela Vigolo Fontana, Elaine Conte, Adilson Cristiano Abovitsky. Então veja, esses três autores, quando eles estão começando o texto deles nessa revista, eles colocam o seguinte: nesse universo plural de produção coletiva de conhecimento em redes digitais, aí eles trazem a citação, que é a opinião de Lemos e Levi. A propensão à inteligência coletiva representa a possibilidade de aumento das capacidades cognitivas das pessoas e dos grupos, quer seja a memória, a percepção, as possibilidades de raciocínio, a aprendizagem ou a criação. Então veja que essa citação, esse trecho que eu coloquei aqui em amarelo, não é desses autores, mas sim de Lemos e Levi. Mas por que é algo que esses autores trouxeram para cá, logo no início do texto? Porque é uma opinião que precisa ser fundamentada pelo know-how de autores que ele considera importantes nessa área. Quem são esses autores? Lemos e Levi. Então veja, é uma opinião fundamentada de pesquisadores que são referências na área. Então, esses autores trazem essa fundamentação, essa citação para fundamentar provavelmente o raciocínio que eles vão desenvolver a partir deste ponto. Um outro exemplo, que está aqui, é apresentado uma ideia que não é desses autores, ou que não está nesse documento. Eu quero destacar que esse autor que está ali apresentando a ideia, o constructor, Borba, ele é um dos autores do texto. Então, mesmo sendo autor do texto, quando eu preciso explicar uma ideia e em um texto anterior
eu já fiz essa explicação de uma maneira mais detalhada, eu posso trazer para o meu texto essa referência de um texto meu, né? Então, veja só, no parágrafo diz o seguinte: um conceito central desse construtor é a noção de moldagem recíproca. Borba, 1993-1999. Segundo a qual os feedbacks dados por uma determinada mídia influenciam no raciocínio de quem interage com elas. Em outras palavras, a mídia molda o ser humano. Essa ideia foi trabalhada de uma maneira mais substancial nesses dois textos do Borba. Então veja que aqui uma ideia que é um construtor de um outro autor, ou neste caso Borba também é autor desse artigo, mas ele traz de fora, como se ele fosse um outro autor. Então, aqui para ilustrar quando que eu trago uma citação para o texto. Muito bem, para organizar as citações e apresentá-las para você, o que eu fiz nesta minha apresentação, nesse meu vídeo? Eu vou primeiro apresentar o texto usado, ou seja, como o texto, as ideias, os conceitos poderão aparecer no seu texto que está sendo construído. Então, imaginando que você está construindo o texto, como que você vai apresentar o texto de terceiros, de outros autores, dentro do seu texto? Ou seja, como que você constrói o texto da citação. O outro elemento que eu quero trazer é a referência ao autor ou autores da citação. Então, primeiro eu vou mostrar como que você escreve a citação que é de uma outra pessoa. No segundo elemento, eu vou trazer como que você indica que essa citação é de um autor ou de autores. Tá? Então, como deve-se escrever a indicação do autor ou autores da obra, de onde foi retirada a citação. E por último, eu vou mostrar a referência à obra da citação. Como deve-se escrever a indicação da obra de onde foi retirada a citação. Então, esses três elementos. Como eu apresento o texto da citação, como que eu indico quem é o autor da citação e qual obra que é de onde eu tirei a citação e de que lugar desta obra. Então, essas são as formas como eu vou apresentar neste vídeo a organização das citações, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos de citações possíveis? Eu tenho dois tipos de citação. A primeira delas é a citação direta. Na citação direta, eu copio um trecho do texto de um outro autor. As citações diretas podem ser de dois tipos. A citação longa, e aí eu tenho que identificar citação direta longa. É uma citação que tem mais de 3 linhas copiadas do texto original. E ela deve estar em um parágrafo separado do meu texto, recuada 4 centímetros da margem esquerda. E, além disso, usar letra com fonte menor que a do texto. Ok? Então, se eu vou copiar mais de 3 linhas do texto de um outro autor, eu tenho que colocar esse trecho em parágrafo separado, recuado 4 centímetros da margem esquerda e com uma fonte menor. Então, se o meu texto está sendo escrito com fonte 12, eu coloco ele com fonte 10, por exemplo. E o outro tipo de citação direta é a citação direta curta. É a citação que tem menos de 3 linhas copiadas do texto original. Eu fui lá no texto, peguei o trechinho que eu quero e esse trecho tem menos de 3 linhas. Ok? Então o que eu faço? Escrevo ou transcrevo esse trecho, esse texto que eu copiei, no mesmo parágrafo do meu texto. E essa cópia que eu fiz tem que estar entre aspas duplas.
Então vamos ver aqui exemplos. Esse daqui é um exemplo de citação direta longa. Então eu tenho aqui aquele mesmo exemplo que eu trouxe anteriormente, que é da pedagogia da alternância. Observe que a descrição, né, a cópia que esse autor faz do texto original de Nozelli, o que ele fala? O que ele apresenta? Ele está num parágrafo separado e está com 4 centímetros de recuo à esquerda da margem. E observem que a letra é menor do que a letra do texto. Então isso fica bem característico. Se eu vejo um texto desse tipo no trabalho, eu já sei que é uma citação direta longa. E a outra é a citação direta curta. Então observa, eu trouxe de novo aquele exemplo do Lemos e Levi, né? Neste caso aqui, observe que a citação ela é menor, tem menos linhas copiadas e ela está entre aspas duplas. Então ela está incorporada no texto que esses autores escreveram. Então, nesse universo plural de produção coletiva de conhecimento em redes digitais, isso é dos autores. Aí eles trazem a citação, abre aspas, a propensão à inteligência coletiva representa a possibilidade de aumento das capacidades cognitivas das pessoas e dos grupos, quer seja a memória, a percepção, as possibilidades de raciocínio, a aprendizagem ou a criação. Esse daí é o trecho que eu copiei. Copiei de onde? Lemos e Levi 2010, da página 14. Daqui a pouco nós vamos ver como que eu faço a referência aos autores e a obra. Bom, continuando então com os tipos de citações. Eu tenho ainda a citação indireta. Então, primeiro, eu tenho 2 tipos de citações. Citações diretas, que podem ser longa e curta, ou curta. E eu tenho o segundo tipo de citação, que é a citação indireta. Neste tipo de citação, não há cópia do texto do outro autor, ou dos autores. Há apenas a referência ao texto dele, mas com a escrita própria, a partir da interpretação do original. Então veja, a escrita é própria. Eu estou escrevendo, eu não estou copiando. Mas a ideia que eu estou trazendo não é minha, é a ideia de outro autor. Isto é muito usado quando o autor a quem eu estou me referindo é, igual eu já falei, uma referência na área e ele desenvolveu algum conceito ou algum constructor. Então, veja esse exemplo aqui. Para auxiliar na compreensão de suas ideias sobre o processo de mudança que está relacionado com os movimentos de um sistema de atividade, Engstrom, 1999, aqui já tem uma citação, né, uma referência, propõe uma ferramenta analítica. 2 pontos. O ciclo de aprendizagem expansiva, que geralmente começa com a socialização e a formação dos aprendizes para se tornarem membros da atividade que se dá por meio de questionamentos, críticas ou negações à prática corrente. Então veja, não tem aspas e nem tem um parágrafo separado com o trecho copiado. Porém, ciclo de aprendizagem expansiva é um conceito, é uma expressão criada por esse pesquisador chamado Engstrom. Por isso, Souto e Borba, né, a Deise Lago Pereira Souto, Marcelo de Carvalho Borba, que estão escrevendo esse texto aí de onde eu tirei esse exemplo, que é Seres Humanos com Internet ou Internet com Seres Humanos, uma troca de papéis. Esse artigo deles precisou usar essa ideia, esse termo, esse constructor, essa expressão cunhada por Engstrom, que é ciclo de aprendizagem expansiva. Então, não é o Borba e a Souto que cunharam esse termo, ou essa expressão.
Quem foi que criou essa expressão? Engstrom. E existe todo um estudo teórico por trás desta expressão. Então, o leitor do texto do Marcelo Borba e da Deise Souto, quando chegar nessa parte do texto, o leitor vai entender, então aqui tem uma ideia que foi trazida de Engstrom, 1999. Por isso a citação é indireta, quer dizer, esses autores leram esse trabalho do Engstrom, 1999, e a partir do que eles leram, eles reescreveram um texto inserindo essa ideia. Só que essa ideia é de quem? Do Engstrom, e não da Deise Souto e do Marcelo Borba. Por isso, fazer a citação indireta. Nesta nossa proposta, aqui nesse vídeo, estamos focando apenas em textos, como livros, dissertações, teses e artigos. Porém, na ABNT existem informações sobre outros materiais, como palestras, debates e comunicações. Ou seja, se eu vou numa palestra e eu estou fazendo anotações e eu quero usar alguma coisa que aquele palestrante falou no meu trabalho, eu posso incorporar e tem como eu fazer uma citação desta palestra. Só que eu não vou tratar neste vídeo. Tá? Então é necessário que vocês tenham aí em mãos a BNT ou o manual de elaboração. Igual eu falei, mantenha sempre em mãos esse material para que vocês possam consultar, tá bom? Ok, já vimos como que eu escrevo o texto da citação. Então, de novo, da citação direta longa, da citação direta curta e da citação indireta. Como que eu atribuo essa citação aos autores dela? Então, é como que eu vou identificar os autores. Para se identificar os autores ou o autor, deve-se usar o sobrenome. Não existe a identificação de autor pelo nome. É sempre pelo sobrenome. Se o sobrenome for escrito fora de parênteses, deve-se usar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. E se houver mais de um autor, coloca-se o sobrenome deles em seguida. Para mais de 3 autores, deve-se referenciar o primeiro autor e usar et al, que significa e outros. Tá? Então vamos ver exemplos aqui. De acordo com Borba, veja lá, e Vila Real, são 2 autores, sobrenomes Borba e Vila Real, e aí 2005. Também não existe uma escala de qualidade. Tá ok, só tirei um pedacinho bem curtinho para exemplificar. Outro exemplo, com 3 autores, segundo Ayub, Carvalho e Teixeira. Eu quero chamar a atenção aqui para o E. Tem muitos lugares que a gente vê, em vez de usar o E comercial. Só que pela BNT não existe E comercial. É o E mesmo, a letra, o conectivo aí, né? Então, Borba e Vila Real, Ayub, Carvalho e Teixeira. E um último exemplo para Tarouco et al., 2014, página 2, o OA, objeto de aprendizagem, pode ser definido com qualquer recurso e vai por aí. Observe o seguinte, todos esses sobrenomes estão fora do parênteses. Quem que está dentro do parêntese aqui? No primeiro exemplo, o ano. No segundo exemplo, ano e número da página. E no terceiro exemplo, o ano e o número da página também. Para se identificar os autores, deve-se usar o sobrenome. Continuamos aí, tá? Se o sobrenome for escrito dentro do parênteses, deve-se usar todas as letras maiúsculas. Então, observe. Identificar o autor. Eu repeti até a frase aqui. Eu identifico como? Pelo sobrenome, nunca pelo nome. Tá? Se estiver fora do parênteses, como que eu faço a referência?
ao autor, primeira letra maiúscula e demais letras do sobrenome minúscula. Se eu for colocar dentro do parênteses todas as letras maiúsculas. Então vamos ver aqui. Os processos de ensino e aprendizagem com a utilização de meios instrumentais, simbólicos ou organizadores e suas consequentes transformações culturais. Reis, esse é o sobrenome da pessoa, e depois vírgula, o ano e a página. Mais de um autor. Observa, eu não tenho o E. Eu coloco ponto e vírgula. Então, mudando a forma como nos comunicamos e a maneira como vivemos. Quem que falou isso? De onde que eu estou tirando isso? Favero, ponto e vírgula, Nunes. Quer dizer, Fávero, tem um acento ali, Fávero e Nunes. São dois sobrenomes. Só que eu não uso o E. Eu uso ponto e vírgula quando está dentro do parênteses. Tá certo? Continuando, uma dúvida que sempre aparece. Vários alunos me perguntam. Jorge, quando que eu vou usar os nomes dos autores fora do parênteses e dentro do parênteses? Existe uma regra para usar isso? Não há uma regra para esse uso. O que determina o uso é a fluidez que se quer dar ao texto. Então, se eu preciso usar a citação, colocar a referência do autor, isso fica melhor fora do parênteses ou dentro do parênteses quando alguém estiver lendo o meu texto. É lógico que algumas expressões exigem que você coloque o nome fora. Então, por exemplo, as expressões segundo fulano de tal, conforme afirma fulano de tal, para fulano de tal. Então não tem sentido aqui o fulano de tal, eu estou usando como um termo, uma expressão genérica do nome do autor, né? Então neste caso não se coloca dentro de parênteses. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. De acordo com Borba e Villarreal, 2005, também não existe uma escala de qualidade. Veja, não faz sentido eu colocar de acordo com Borba e Villarreal dentro do parênteses, porque tira a fluidez da minha leitura. Olha, segundo Ayub Carvalho Teixeira, 2006, página 29, não faz sentido. Então, todas as vezes que eu for colocar algo como segundo, conforme, para, eu vou usar sempre fora do parênteses. Mas quem vai determinar esse uso é a fluidez que eu quero dar para o meu texto. Para Tarouco et al. Também não faz sentido colocar, certo? Então, é observar a fluidez que vai causar no meu texto. Muito bem, já sei como que eu vou escrever o texto copiado da citação ou a citação indireta. Já tenho a identificação dos autores, que eu sei que agora que é feito pelo sobrenome, e dentro ou fora de parênteses, e agora eu preciso identificar a obra, de onde eu tirei essa citação. Tá? Nas citações diretas, sejam elas curtas ou longas, para se identificar a obra, deve-se usar o ano da publicação e a página ou páginas de onde foi retirada a citação entre parênteses. Então, sempre o ano e a página tem que estar entre parênteses. Observe, liga-se, pois, tanto pela sua origem como pelo seu desenvolvimento à educação no meio rural. Olha lá, Nozélia, 2012 é o ano da obra desse autor e essa citação foi tirada da página 29. Então, relembrando, a citação é para que o meu leitor consiga aprofundar os seus estudos em relação àquele conteúdo que ele acha interessante. Então, se ele achou que esse autor, Nozélia, traz algum acréscimo ao que ele está procurando, está pesquisando, ele pode ir na obra original onde eu tirei essa citação.
E aí, lá nas referências bibliográficas do meu texto, ele vai achar esse autor, né, o Nozélia, cuja obra foi produzida em 2012, e aí ele vai identificar o nome da obra e poder buscar, seja na internet, seja numa livraria, numa revista. Tá? Outro exemplo, para Tarocco et al. 2014, página 2. Observe, no exemplo de cima do Nozélia, o autor está junto com o ano e a página dentro do parênteses. No segundo, Tarocco et al. Está fora do parênteses, porém o ano e a página continua dentro do parênteses. Nas citações indiretas, deve-se usar o ano da publicação só. Raramente se coloca a numeração da página entre parênteses. Por quê? Porque normalmente na citação indireta você vai usar um artigo ou um livro onde o conceito que você está se apropriando do autor está na obra como um todo, naquela obra que você está fazendo a referência indireta. Então veja que realidade, aqui tem um texto antes, né, que está ali entre as chaves, com 3 pontinhos, com a reticência. Realidade, de abertura para aprender com o outro. Quem que falou isso? Gardner, 1999. Mas não é uma citação direta, não tem aspas aqui, né? Não tem um parágrafo recuado. Então, isso que eu estou fazendo aqui, o que esse autor fez, é uma citação indireta da obra desse autor, Gadamer, 1999. Observe que aqui o nome do autor está dentro do parênteses, então letras maiúsculas separado por vírgula do ano. Existem várias situações específicas quando se faz uma citação. Por isso é importante ter à mão o guia, manual ou as próprias normas da ABNT. Não dá para decorar tudo, né? Nós acostumamos com algumas, aquelas mais comuns, mas é importante ter o guia, ter o manual, sempre fácil para que a gente possa consultá-lo. Nesses vídeos que eu estou fazendo, nós não teremos como abordar todas essas especificidades, mas apresentaremos as mais comuns. Então, quais são elas? Algumas que eu trouxe aqui. Usar apenas um trecho de um texto. Às vezes é muito comum, você tem um parágrafo, mas você vai pegar a citação de um trecho pequeno desse parágrafo, né? Para essa situação, deve-se usar o colchete, eu falei chaves anteriormente, mas é colchete com os 3 pontinhos, que simboliza que foi retirado um trecho do texto original. Então, se eu tenho o colchete com os 3 pontinhos no meio de uma frase, quer dizer que eu tirei um pedaço daquela frase, um pedaço que não tem problema porque não altera o sentido. Tá? Se eu tenho um colchete com os 3 pontinhos no início do texto, significa que antes da minha citação há um outro trecho de texto original. E se essa sequência de colchetes com 3 pontinhos está no final da minha citação, é porque há uma continuidade no texto original de onde eu tirei essa citação. Tá? Isso é muito comum. Então vocês vão encontrar diversas vezes lendo textos, artigos científicos e livros, observem isso. Tá? É bastante usado. Uma outra coisa que é uma especificidade. Citações de diversas obras de diversos autores. Então eu estou com uma ideia que foi construída por vários autores, ou trabalhadas por vários autores em diversas obras. Então eu posso colocar o trecho e listando os vários autores. Então veja esse exemplo aqui. Eu tenho um colchete, quer dizer que ali na frente tem tem um texto, né? De forma colaborativa. Ok, fechei ali. Aí eu tenho Baldwin, 1998, ponto e vírgula, aí vem outro autor, Aracin, 1990, ponto e vírgula, outro autor, MacDonald, 2002. Então eu tenho aqui 3 autores em uma citação
indireta, e eles são separados por ponto e vírgula. Citações de diversas obras de um mesmo autor. Coloca-se a identificação do autor seguido pelos anos das obras. Então veja o exemplo. A noção de modelagem recíproca, que é um exemplo que nós já usamos aí anteriormente, né? Quem trabalha com modelagem recíproca é Borba, mas ele trabalha isso numa obra dele de 1993 e de 1994. De onde que eu vou ver que obras que são essas? Lá nas referências bibliográficas do texto que eu estou escrevendo. Eu li Borba 1993, tem que aparecer lá nas referências. E isso é importante. As citações são sempre trabalhadas em par com as referências bibliográficas. Eu coloquei uma citação, eu tenho que colocar a referência lá nas referências bibliográficas. Quero chamar a atenção aqui para dois, vamos colocar assim, erros ou duas falhas. Observem que os nomes dos autores, Baldwin, Racine e MacDonald e mesmo Borba, eles estão dentro do parênteses. Então veja, dentro do parênteses deveria ser maiúsculos. Então veja que aqui o editor, o revisor, deixou passar esse errinho aí da observância da BNT, tá bom? É o mesmo artigo aí, então alguma coisa, um descuido aí, tá bom? As citações, sejam elas diretas ou indiretas, devem ser feitas tendo-se como referência os trabalhos de autores reconhecidos em uma determinada área. Veja que eu estou sempre batendo nessa tecla, tá? Chamando sempre atenção para isso. Porque não adianta usar um trabalho como referência se aquele autor não é reconhecido. Então, só é reconhecido, não só se deve usar textos para citação de autores que são referências na área. Lógico que não precisa ser um expoente, mas você vai ter que ver se ele é um pesquisador, se ele é um doutor, se ele é um mestre ou se ele é um especialista reconhecido pelos pares em uma determinada área. Ah, mas como que eu vou saber se essa pessoa é reconhecida? Se o artigo que você pegou dele está em uma revista acadêmica, os pares avaliaram aquele artigo e deram o seu parecer favorável para a publicação. Se vocês estão lendo um livro, que é um livro de uma editora reconhecida, essa editora dá o aval para aquela produção. Então, mesmo que vocês não conheçam o autor, mas o artigo dele, ele é um doutor, ele é um mestre, ele é um pesquisador que publicou em uma revista acadêmica, você pode trazer isto para a citação. Não se pode pegar um texto, ou não se deve pegar um texto, que seja publicado em revistas não acadêmicas, se eu estou produzindo uma obra acadêmica. Então é muito comum as pessoas usarem revista, sei lá, Nova Escola, revista Veja, revista Época. Não é que você não pode, mas vamos ver como. Se você não pode usar uma revista dessa para fundamentar uma ideia acadêmica. Você pode usar até assim, olha, a revista Veja traz aqui uma estatística que ela levantou. Ok, não tem problema nenhum você fazer isso, mas não para fundamentar conceitos científicos. Tá certo? Bom, é isso. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo e espero que você assista o próximo vídeo onde nós vamos falar sobre referências bibliográficas. Então, fazendo a ligação das citações com as referências. Até mais, um forte abraço.